Marcelo Chaves, nós vamos conversar sobre a Lei 8.112 de 90. Você que é psicólogo, psicóloga, quando vai enfrentar um concurso público e dá de cara com alguma matéria relacionada ao direito, a primeira reação sua é tentar ou pensar em pular pela janela. Posso te afiançar que você não precisa fazer isso, não. Primeiro, tire o seu medo, o seu rancor com o direito. O direito não é seu inimigo, ao contrário, na hora do concurso público é o que vai acabar fazendo a diferença. Porque nas matérias específicas vocês vêm estudando ao longo do tempo e mais ou menos se equilibram. Na parte que chega o direito, na parte que é exigido o direito, é que se faz normalmente a diferença num concurso público tão disputado como esse que você vai enfrentar. Te chamo a atenção que de tudo que há no direito, não há nada melhor do que estudar as regras sobre servidor público. Pensa comigo, você deseja ser um servidor ou uma servidora pública. Logo, você tem que saber bem as suas regras. O edital está aí na porta, né? A gente não tem muito tempo para perder. E se o direito te assusta num primeiro momento, eu vou te dar uma boa notícia. A boa notícia é que as questões sobre a Lei 8.112, as questões sobre servidor público se repetem muito. Então, muito pouco provável que alguma coisa que eu ou o professor André venhamos a conversar com vocês possa deixar de ser exigido no concurso. Ao contrário, menos provável ainda que algo que a gente não fale seja exigido na sua prova. Tranquilo? Acalmou seu coração? Tá bem agora? Nosso tema é Lei 8.112 de 90, né? Aí você pensa assim, mas meu Deus do céu, por que eu tenho que saber essa Lei 8.112 de 90? Você não quer ser servidor público? Você não quer ser um servidor ou uma servidora pública detentora de cargo público? A razão pela qual você deve saber a Lei 8.112 de 90 está lá no artigo 39 da Constituição da República. Artigo 39 da Constituição da República, que ele diz exatamente o seguinte: incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal, bem como aos municípios, instituírem regime jurídico único aos seus servidores, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Marcelo, eu nem peguei a caneta, repete isso aí para mim, repito. Artigo 39 da Constituição é o fundamento de existência da Lei 8.112. Ela nasceu por força do artigo 39. Esse comando da Constituição diz exatamente o seguinte: incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal, bem como aos municípios, instituírem um único regime de contratação no âmbito da administração direta, das autarquias e das fundações públicas de direito público. Só da informação constante no artigo 39 da Constituição, nós podemos chegar a algumas conclusões. Quais conclusões nós podemos chegar, Marcelo? É que aqui, olha, até 4 de outubro de 88, a véspera da Constituição de 88, existia mais de um regime de contratação de servidores para a administração pública direta, para as autarquias e para as fundações públicas de direito público. Marcelo, mais de um regime de contratação? Sim. Eu podia contratar servidores públicos para que exercessem as mesmas funções por regras diferentes de trabalho. Regras diferentes de trabalho, sim. Olha, 2 são os grandes regimes de contratação pela administração pública. 2 são os grandes regimes de contratação junto à administração pública. Vou colocar aqui de baixo. São os regimes clássicos do cargo público e do emprego público. Marcelo, regime do cargo público, regime do emprego público. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Já ouviu sim? Não, Marcelo, nunca ouvi não. Ouviu? Provavelmente você os conhece pelos apelidos. Vê se você já ouviu falar assim, eu quero trabalhar pelo regime estatutário.
É o regime do cargo público. Eu quero trabalhar pelo regime seletista. É o regime do emprego público. Você conhece pelos apelidos, mas olha, na prova não vem o apelido. Na prova vem o nome de batismo. O nome, regime do cargo público, regime do emprego público. Fala para mim, abre seu coração. Quando você era pequena e brincava de boneca, você tinha o seguinte sonho. Ai, um dia eu vou me tornar servidora pública da União. Você tinha esse sonho? Nutria esse sonho? Muito pouco provável. Mas, por outro lado, talvez fosse o seu sonho desde criança que você tivesse um cargo público efetivo e que pudesse vir a ganhar estabilidade. A ideia do cargo público, você está estudando tanto para esse concurso porque você sonha em um dia ter tranquilidade. Num país instável como o nosso, o concurso público, a investidura no cargo público é algo que nos dá tranquilidade. Faz com que o nosso chão fique melhor. Saber que no final do mês nós receberemos a remuneração completa dá tranquilidade para fazer aquela prestação na Casas Bahia, no Ponto Frio e assim por diante. A característica maior do cargo público é a estabilidade. É o seu sonho, pelo menos seu atual sonho. O empregado público tem estabilidade? Não, mas você concorda comigo que eu tenho que ter sempre um direito para equilibrar a balança, senão a balança desequilibra? Se o detentor de cargo público, eu coloquei o pezinho estabilidade, eu tenho que, para o detentor de emprego público, colocar um direito para equilibrar a balança. Qual seria esse direito? O fundo de garantia por tempo de serviço. Enquanto o detentor de cargo público tem como principal característica a estabilidade, o detentor de emprego público tem como principal característica a garantia lá, o fundo de garantia por tempo de serviço. Eu, enquanto detentor de cargo público, eu assino um termo de posse. Nesse termo de posse, eu me comprometo a bem e fielmente desempenhar as minhas funções. É um compromisso que eu faço perante a sociedade. Se eu sou detentor de emprego público, eu não assino nada, ao contrário. A administração pública assina a minha carteira de trabalho e previdência social. São tantos outras características que diferenciam os dois regimes. Mas vejam, a principal ideia que você tem que ter, regime do cargo público é baseado num estatuto, na lei. Regime do emprego público é baseado na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Volto aqui para o meu artigo 39 da Constituição. Marcelo, antes de 88, era possível que eu contratasse servidores para trabalharem na administração direta, tipo Tribunal Regional Federal, tipo Ministério Público Federal, tipo Unirio, tipo UFRJ. Ora pelo regime do cargo, ora pelo regime do emprego? Sim. Antes de 88, era possível que eu contratasse para administração direta, ora pessoas que teriam um vínculo baseado no estatuto, ora pessoas que tivessem um vínculo baseado na CLT. Fala a verdade, isso pode ser bom para o trabalho? Imagina um lugar que você trabalha hoje, onde todo mundo executa as mesmas atividades e são regidos pelas mesmas regras. Não dá problema? Sempre fica aquela fofoquinha, um lugar que tem muita mulher, normalmente dá isso, muita fofoca, né? Uma fofoquinha com a outra assim, e tá vendo a fulana? Olha lá, não faz nada. Só porque é bonitinha não faz nada, fica olhando pra gente trabalhar o dia todo. Não acontece isso? Imaginem quando uma parte dos servidores tinha um regramento baseado no estatuto e outro na CLT. O seletista falava o seguinte, e tá vendo aqueles estatutários lá? Bando de vagabundos, só porque eles têm estabilidade e não querem nada com o trabalho. Já a turma aqui do cargo público, que tinha estabilidade e tal, mas tinha realizado concurso, não falei para vocês, né? Antes de 88,
antes de 88, era possível que eu contratasse servidores pelo regime do emprego público sem a necessidade de realização de concurso público. Olha que maravilha. Eu que fiz concurso, eu estava meio, não quero muito com a Hora do Brasil, não. Mas eu olhava para o seletista janelista que estava ali porque era amigo de alguém e virava assim, olha lá, tá vendo aquele bando de aquela cambadinha ali? Pois é, tudo janeleiro, ninguém fez concurso. Bom ou ruim para o trabalho? Péssimo. Tão ruim, que a Constituição de 88, moralizando esta bagunça, disse o seguinte, olha, União, olha, Estados, olha, Distrito Federal, olha, município, chega de bagunça. A partir de agora, eu quero um único regime de contratação. Escolha um regime só para contratar servidores. E o regime eleito pela União, que é o que nos interessa, é a Lei 8.112 de 90. Lei 8.112 de 90. Eu sei que você não é afeto à leitura de artigos, mas só para ilustrar, pega o material que está anexo aí, a Lei 8.112 de 90, minimiza, só fica me ouvindo, minimiza, e abra lá no artigo 1º, vê se não está escrito exatamente o seguinte, esta lei institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as de regime especial e das fundações públicas federais. Meus amigos, o artigo 1º da Lei 8.112 dá cumprimento ao mandamento constitucional contido no artigo 39. O artigo 1º da Lei 8.112 diz que ela, 8.112, é o regime jurídico único reclamado pelos servidores da União. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Então, a razão da 8.112 se aplicar no concurso de vocês, a razão é o fundamento constitucional, é o artigo 39 da Constituição.